Você já se sentiu como se estivesse falando com as paredes quando ora? Já buscou respostas do céu e, em troca, recebeu um silêncio profundo e doloroso? Já teve a sensação de que Deus está distante, como se tivesse desaparecido da sua história? Se você já passou ou está passando por isso, saiba, você não está sozinho. E o silêncio de Deus não é sinal de rejeição, mas de algo muito maior que Ele está fazendo por dentro de você. O silêncio de Deus é um dos maiores testes que a alma humana pode enfrentar, porque somos ensinados a buscar a voz de Deus, a esperar suas respostas, a depender da sua direção. E quando tudo isso parece falhar, quando o céu parece mudo, uma guerra se instala dentro de nós. Será que Deus me abandonou? Será que Ele não se importa? Será que algo deu errado? Mas hoje eu quero te dizer com clareza e autoridade, o silêncio de Deus também é linguagem divina. Ele fala até quando não diz nada. Na Bíblia, vemos inúmeros exemplos de homens e mulheres que enfrentaram esse silêncio. José foi vendido pelos irmãos, jogado em um poço, preso injustamente e esquecido. Durante todos esses anos, a Bíblia não registra uma palavra direta de Deus para ele. Mas no final da história, José pôde dizer: "Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Deus estava em silêncio, mas estava conduzindo cada detalhe. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu salmos clamando: "Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o rosto?" Salmo 13:1. E mesmo assim, Davi permanecia dizendo: "Confio na tua misericórdia, o meu coração se alegrará na tua salvação." O silêncio de Deus pode ser doloroso, mas ele nunca é sem propósito. E até Jesus, o Filho de Deus, experimentou o silêncio do Pai. Na cruz ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste?" Mateus 27:46. Ele, que sempre teve comunhão plena com o Pai, passou pelo silêncio absoluto, mas foi nesse momento que o maior plano da salvação estava sendo cumprido. O silêncio de Deus não é ausência, é presença disfarçada de silêncio. É ação disfarçada de espera. Mas por que Deus se cala? Se Ele nos ama, por que não responde de imediato? Porque o silêncio de Deus é um campo de prova da nossa fé. Ele usa o silêncio para revelar o que há no nosso coração. Muitos seguem a Deus enquanto estão recebendo bênçãos, mas será que continuariam firmes, mesmo sem ouvir nada? O silêncio separa os que buscam a Deus por interesse dos que o amam de verdade. Quem permanece no silêncio ama a Deus pelo que Ele é, não apenas pelo que Ele faz. Quando Deus parece estar em silêncio, o que fazer? Primeiro, lembre-se que silêncio não é ausência. Ele prometeu: "Nunca te deixarei, jamais te abandonarei." Hebreus 13:5. O fato de você não o ouvir não significa que ele não está ao seu lado. Às vezes, os professores ficam em silêncio durante a prova. Isso não significa que foram embora. Eles estão ali, observando, esperando que você aplique o que já aprendeu. Deus também é assim. No silêncio, Ele nos prova, nos amadurece e nos ensina a confiar. Segundo, volte-se para a palavra. Deus pode estar em silêncio quanto às circunstâncias, mas nunca quanto à sua verdade. A Bíblia é a voz de Deus registrada para todas as gerações. Quando você não sabe o que fazer, vá até a palavra. Quando não sente nada, alimente-se da verdade. O salmista declarou: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Salmo 119, 105. Mesmo na escuridão, a palavra continua sendo luz. Terceiro, mantenha a oração. Mesmo que pareça que ninguém está ouvindo, continue orando. A oração não é apenas para pedir, é também para permanecer conectado. Jesus disse: "Orai sem cessar." 1 Tessalonicenses 5:17.
Às vezes, as respostas de Deus demoram, não porque Ele não ouviu, mas porque Ele está moldando você durante o tempo de espera. Orar no silêncio é a prova de uma fé viva. Não pare. Quarto, examine seu coração. O silêncio pode ser um chamado ao arrependimento. Não estou dizendo que toda vez que Deus se cala é por causa de pecado, mas também não devemos ignorar essa possibilidade. Salmos 66:18 diz: Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Faça uma autoanálise sincera. Peça ao Espírito Santo para sondar suas intenções, corrigir suas motivações e limpar os caminhos. Quinto, lembre-se do que Deus já fez. Traga à memória os livramentos, as promessas cumpridas, as orações respondidas. O silêncio atual não apaga o histórico da fidelidade de Deus. Em Lamentações 3:21, o profeta diz: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. A memória é uma arma poderosa contra o desespero. O mesmo Deus que esteve contigo no passado está com você agora, mesmo em silêncio. Sexto, continue servindo. O silêncio de Deus não deve te paralisar. Sirva mesmo sem resposta. Obedeça mesmo sem sentir. Caminhe mesmo sem entender. Deus honra os que são fiéis no pouco, nos bastidores, nos dias cinzentos. Em Mateus 25, o servo fiel foi aquele que multiplicou o que recebeu, mesmo sem supervisão constante. Deus te observa no silêncio. E é nesse tempo que Ele prepara promoções espirituais. Sétimo, adore. Adore não porque tudo vai bem, mas porque Deus é digno. Jó disse: O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. A verdadeira adoração nasce na adversidade. Quando você escolhe adorar no silêncio, está dizendo: Eu confio em ti mesmo sem compreender. E essa é uma adoração que toca o céu. O silêncio de Deus é muitas vezes um convite para aprofundar nosso relacionamento com Ele. Enquanto clamamos por respostas, Deus está nos chamando para a comunhão. Ele está dizendo: venha mais perto, não só para saber o que eu posso fazer, mas para conhecer quem eu sou, porque a maior recompensa da fé não é a bênção que recebemos, é o Deus que conhecemos. Talvez você esteja agora exatamente nesse lugar, sem respostas, sem direção, sem consolo. Mas ouça, esse silêncio não vai durar para sempre. Ele tem data para acabar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 35. Deus está forjando algo em você. Está te ensinando a depender, a confiar, a amadurecer. E quando o tempo certo chegar, a resposta virá. Clara, poderosa e transformadora. Enquanto isso, persevere, não desista, não se entregue ao desânimo. Não deixe o silêncio te afastar de Deus. Deixe que Ele te aproxime ainda mais. Porque se você suportar esse tempo com fé, sairá dele mais forte, mais sábio e mais cheio do Espírito. Em tempos de silêncio, lembre-se, Deus está trabalhando nos bastidores. Ele não esqueceu da sua oração. Ele não se distraiu com outra causa. Ele não mudou de ideia sobre você. Ele está apenas moldando o seu coração para receber o que Ele mesmo preparou. E quando Ele quebrar o silêncio, você entenderá que cada segundo de espera valeu a pena. Então hoje, tome uma decisão, permaneça firme, alimente sua fé, fortaleça sua esperança, encha sua alma da palavra. Não viva pelo que sente, viva pelo que crê. Porque mesmo em silêncio, Deus é fiel. Mesmo sem resposta, Ele é bom. Mesmo sem palavras, Ele continua sendo Deus. E se Ele está em silêncio agora, é porque algo está sendo gestado no invisível. E quando chegar o tempo certo, você verá com os próprios olhos aquilo que só a fé podia enxergar. O silêncio vai passar. A resposta vai chegar.
E você será testemunha viva de que o silêncio de Deus nunca foi o fim, mas o começo de algo glorioso. Amém.